que eu trago aqui hoje é um fato lamentável, nesse período, no século XXI, acontecer depois de se firmar compromissos e de se empenhar a palavra. Como todos os senadores e senadoras sabem, nós votamos para atender muito mais aos estados do Sul e do Sudeste o projeto de lei da renegociação das dívidas dos estados, que os estados do Nordeste praticamente não serviu para o ajuste fiscal, sobretudo o meu estado, o estado da Bahia, que é um estado que está bem organizado, já vem com organização estrutural nesse ponto de vista grande, desde os 8 anos do ex-governador Jacques Wagner e agora com o governador Rui Costa. O governador Rui Costa teve o cuidado de tomar as providências e fazer uma lei de reordenamento administrativo que deu condição de compatibilizar as receitas do Estado com as despesas do Estado. Portanto, está pagando os salários rigorosamente em dia, pagou o 13º, as contas, está fazendo investimentos, senador Paulo Paim, com recursos próprios, construindo estradas com recursos próprios, porque fez esse ajuste fiscal. Pois bem, nós votamos aqui a renegociação das dívidas dos estados para atender os estados endividados em situação praticamente de calamidade, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, que já vem sendo socorrido pelo governo federal desde o ano passado, que já socorre os problemas financeiros do Rio de Janeiro. E nunca me coloquei contra isso, pelo contrário, respeito o povo carioca. O povo carioca não tem culpa de ter tido governantes perdulários e que andaram pelo caminho da improbidade administrativa e da corrupção, ao ponto do ex-governador estar preso e o atual governador com problemas com a Justiça, como teve também problemas com o Tribunal de Contas do Estado, com seus conselheiros. Enfim, é uma sociedade política que está muito comprometida com a lei, por atos que foram atos cometidos de forma incorreta, indevida, sobretudo com corrupção. Então, nós trabalhamos e, com o apoio dos senadores e senadoras do Nordeste, inclusive, que está a senadora Liz da Mata, nós aprovamos o projeto de renegociação das dívidas dos estados. Beneficiou o Rio Grande do Sul, o estado do senador Paulo Paim foi muito beneficiado na renegociação das dívidas, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, os grandes devedores. O maior devedor à União é exatamente o mais rico. O estado de São Paulo deve à União 220 bilhões de reais, a capital 79, o Rio de Janeiro mais de 100 bilhões de débitos, Minas Gerais mais de 80, da mesma forma o Rio Grande do Sul. E isso, com essa aprovação que nós votamos a favor aqui, foi feito um acordo com o presidente da República, com o atual presidente da República, Michel Temer, que os estados que não foram beneficiados teriam direito a um empréstimo do Banco do Brasil e, no caso da Bahia, do Banco Europeu de Investimento, o BEI, um empréstimo de 200 milhões de euros e do Banco do Brasil 600 milhões de reais. Por que isso? Porque a Bahia, estando organizada como está, do ponto de vista fiscal, tem condição, tem capacidade de tomar esses recursos sem comprometer as suas finanças, sem comprometer o seu fluxo de pagamento, tanto do pagamento de pessoal, como do custeio operacional da máquina administrativa. Pois bem, isso foi acordado. Eu tive reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com a senadora Liz, que lutou muito por isso. Tivemos reunião com a secretária do Tesouro Nacional, a doutora Priscila Santana, com a presença da senadora Liz, a minha presença do senador Roberto Muniz, e ficou tudo certo de que o governo do Estado teria as condições de tomar esses 600 milhões para aplicar na saúde pública na Bahia, na educação e na infraestrutura. Uma coisa normal, de direito, não é o caso de, lá na Bahia, recursos a fundo perdido, como está dando ao Rio de Janeiro e a outros estados, fazendo bonificação
em troca de apoio político. Mas, já que tinha sido acordado, nós fomos cobrar isso do governo. E o governo, há mais ou menos 2 semanas atrás, agora na quinta-feira vai fazer acho que 20 dias, publicou no Diário Oficial da União o empréstimo, o contrato de empréstimo que está aqui. Aqui está o contrato de empréstimo que o governo publicou no Diário Oficial da União. O empréstimo que a Bahia tomaria 600 milhões de reais e, sendo publicado, tinha passado já por todas as esferas do Banco do Brasil. Então, era só o presidente do Banco do Brasil atual, o Paulo Caffarelli, assinar, o governador Rui Costa assinar, e os recursos seriam destinados ao nosso Estado, senadora Lícia D'Amato. Para minha surpresa, quando saiu publicado no Diário Oficial da União, no dia 13 de julho de 2017, uma quinta-feira, e eu chego na Bahia, recebo um telefonema do ministro Eliseu Padilha. Senador Paulo Paim, isso é muito grave. Um contrato de empréstimo publicado, recebo um telefonema do ministro Eliseu Padilha. Senador, por ordens superiores, e eu recebo ordens superiores, o contrato de empréstimo com a Bahia não vai ser mais assinado. Eu digo, ministro, o que aconteceu? Não, eu não posso dizer ao senhor, mas eu recebi ordens superiores para não assinar o contrato do Banco do Brasil com o governo do Estado da Bahia. Eu insisti, ele disse, não, o senhor sabe, a ordem superior do presidente da República. Eu digo, mas por quê? Se é um contrato de empréstimo, se foi acordado, se foi dada a palavra olho no olho do presidente com o governador da Bahia, por que suspender agora? Nós recebi ordens superiores. Bom, não foi assinado, o governador da Bahia ficou ligando para o presidente do Banco do Brasil, que não atende o governador do Estado da Bahia. No Estado da Federação, como todos os estados, com uma importância grande do Nordeste brasileiro. Então, não atendia absolutamente. Viemos a semana passada para a votação. E a pressão qual era? Não, pode-se assinar se, por acaso, os deputados federais do PSD da Bahia votarem contra a admissibilidade. Se eles votarem sim para que o processo seja extinto, o relatório do deputado de Minas, que escreveu um nome na história e vai ficar maculado pelo resto da vida, não me lembro o nome dele, até porque a história registra mais os heróis do que aqueles que são infiéis com a história do Brasil e da República Brasileira. Pois bem, então, se por acaso esses deputados, são 5 deputados, eu quero aqui agradecer ao deputado Fernando Torres, que, por sinal, tomou uma atitude talvez a mais franca e aberta. Ele virou-se para o presidente da Câmara, o senador Paulo Paim Rodrigo Maia, e disse, olha, eu votei no senhor para presidente da Câmara. E hoje o presidente é Michel Temer. Nem o senhor, nem o Michel Temer pode ser presidente do Brasil, porque não foram eleitos pelo povo. Quem foi eleito pelo povo foi a presidente Dilma, e pode ter absoluta certeza que o povo, diante disso, vai voltar a eleger o presidente Lula. Foi o que disse o deputado federal Fernando Torres. Casualmente, eu estava assistindo. Como? Eu estava assistindo pela TV. Estava assistindo pela TV. E marcou essa fala dele. Pois é. Então, os deputados do PSD da Bahia não votaram não votaram sim, como queria o presidente da República, pela pressão para liberar esse empréstimo. Então, eu quero agradecer ao Fernando Torres, ao Sérgio Brito, Paulo Magalhães, José Nunes e Tony Brito, que foram retaliados. As emendas cortadas, o empréstimo não saiu. E, para minha surpresa, um pouquinho antes da votação, pela manhã, eu recebi um telefonema do Palácio do Planalto, onde o próprio presidente, conversando comigo, pediu que eu desse o apoio dos 5 federais da Bahia. Eu disse, presidente, eles vão votar com a consciência deles. Eu não posso forçar ninguém a votar a favor da sua permanência. Eu não quero aqui, de maneira nenhuma, lhe dizer uma palavra dura. É o seu direito buscar a aprovação, mas eles vão votar com sua consciência, não posso pressioná-los.
Agora, presidente, eu lhe pergunto, por que o empréstimo com a Bahia não pode ser assinado? Por que não pode ser assinado o empréstimo, que é um direito do Estado da Bahia, presidente Michel Temer? Por que não pode? O senhor tem algum problema? Nós já sabíamos, a senadora Alice sabia, que o Partido Democratas, através da representação da Bahia e do líder principal lá do Estado, que é o atual prefeito Assemineto, tinha feito uma pressão para não assinar esse contrato. E eu perguntei ao presidente da República. Para minha surpresa, senador Paulo Paim, o presidente me disse exatamente como eu vou falar aqui agora. E o senhor pode ter absoluta certeza que eu não costumo, eu construí uma vida na Bahia de palavra dada, palavra cumprida, eu não costumo discorrer que não seja em cima da verdade. Eu nunca na minha vida dei minha palavra para não cumprir. Eu só falo a verdade, eu não vou de jeito nenhum dizer uma coisa na tribuna que eu não posso sustentar e garantir. Claro que a minha palavra é com a do presidente, mas o presidente me disse textualmente assim: senador, eu para mandar assinar esse contrato do Banco Brasil com a Bahia, eu tenho que convencer os meus aliados do Democrata que não querem que assine agora, e o senhor sabe, eles estão me apoiando agora nessa questão aí da admissibilidade ou não do parecer do deputado que era de Minas Gerais, eu não me lembro o nome. Mas eu nunca imaginei na minha vida que essa palavra eu pudesse ouvir do presidente da República, ele se dobrar à pressão do Partido Democratas para que os recursos da saúde, da educação e da infraestrutura não fossem para o Estado da Bahia, pedido pelos representantes da Bahia. Eles podem até negar, mas não vão convencer absolutamente nem o povo da Bahia, nem a mim, que vi esse contrato com o Banco do Brasil para o governador Rui Costa assinar e não ser assinado, e o presidente do Banco do Brasil há 21 dias não assina, porque o presidente disse, não assina, só assina se for dano que se recebe. Dano que se recebe não existe na minha cartilha, nunca existiu. Eu não vou amarrar a consciência de ninguém e ninguém pode amarrar também a minha consciência e a minha decisão por favores pessoais, de grupos ou de setores. E eu vou ceder a parte a essa brava guerreira da Bahia, a senadora Alice da Mata, pela qual eu tenho uma admiração fantástica, muito grande. Uma mulher que representa muito bem nosso Estado. A admiração é mútua, senador Otto. O que Vossa Excelência relata nessa tribuna deixou a todos nós, baianos, estarrecidos. Estarrecidos tanto com esse tipo de negociação, quanto com a iniciativa de políticos baianos tomarem esta decisão de exigirem que o presidente não permita que a Bahia seja beneficiada. Vossa Excelência e eu, na Comissão de Assuntos Econômicos, votamos rapidamente, lá e aqui, o empréstimo solicitado pelo prefeito Assemineto para a cidade de Salvador, porque o nosso compromisso é com o povo daquela cidade. Essas pessoas, esses que se acham líderes políticos, que receberam o voto do povo baiano, na verdade estão traindo o povo baiano. Deveriam ter, se houvesse um voto destituinte, serem destituídos da sua representação do Estado da Bahia, porque eles não estão fazendo mal ao governo da Bahia apenas. Eles estão fazendo mal ao povo baiano, que necessita desses investimentos. Eu sei, esse DNA eu conheço muito profundamente. Esse DNA da retaliação, da perseguição, que esse grupamento do DEM insiste em manter como um método político em pleno século XXI, como Vossa Excelência ressaltou. Vossa Excelência contou, tudo que contou aí é a mais absoluta verdade. E nós, como representantes da Bahia aqui, temos o dever de denunciar essa situação e de nos colocar em posição de luta contra este tipo de sabotagem ao governo da Bahia e aos baianos. Eu quero me solidarizar ao vosso pronunciamento, que é meu também, apoio com todas as palavras, assino embaixo.
e dizer que nós não vamos aqui descansar um só dia, enquanto, na permanente denúncia dessa situação, enquanto não houver uma reversão desse quadro. Essa posição do presidente Temer é uma posição contra o povo baiano. E a posição desses senhores que lideram o DEM na Bahia, entre eles o prefeito, que ficou demarcado, inclusive, essa posição, a partir do seu jantar com o presidente da República, sem dúvida nenhuma, estão traindo completamente os interesses do povo baiano. Então, o meu aplauso e nós estaremos aqui para dar continuidade a essa luta. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento, senadora Alice da Mata, e quero dizer que isso aconteceu, um fato que aconteceu, que nós não esperávamos que pudesse acontecer. Até porque a Bahia, em 2014, deu a maior vitória política do Brasil à presidente Dilma. E o atual presidente da República era o vice-presidente. Se ele está ali sentado na cadeira, foi porque a Bahia decidiu as eleições. Se comemorou em Minas, se comemorou em São Paulo a derrota da presidente Dilma, e nós, no segundo turno na Bahia, nós, de frente, 2.920.000 votos. Então, se o vice-presidente é o atual presidente, ele sentou na cadeira exatamente porque essa vitória foi dada. Devia ter, pelo menos, ter um pouquinho de reconhecimento, de gratidão com a Bahia. Até porque o DEM, na Bahia, votou com o candidato Aécio Neves, que perdeu as eleições para a presidente Dilma. Então, nada foi observado, infelizmente, e a palavra foi dada, não foi cumprida, está publicado no Diário Oficial da União, e eu espero que o presidente do Banco do Brasil possa assinar com o governador Rui Costa. Por determinação, como falou o ministro Eliseu Padilha, de quem manda, como ele disse, cumpro ordens, e me foram dadas ordens, embora tenha sido publicado hoje pela manhã, agora à tarde, recebi ordem para não mandar assinar o contrato com a Bahia. É uma perseguição odiosa, isso vai talvez prejudicar o meu Estado, na área da saúde, com as policlínicas que o governador está fazendo, com as escolas, com o ensino público, com os investimentos em infraestrutura, mas não vai tirar a nossa vontade de trabalhar pelo Estado, de lutar, de enfrentar e, sem nenhuma dúvida, eu sou produto das urnas, como Vossa Excelência, a vida inteira, e ganhamos sempre todas as eleições que disputamos, e em 2018 nós vamos cobrar dos autores dessa perversidade com a Bahia nas urnas e derrotar outra vez. Vamos trabalhar com unidade, com força e vamos cobrar isso aqui. Isso vai ficar comigo para, na hora do voto no meu Estado, eu dizer aqui, ó, isso aqui não veio para a Bahia, esse empréstimo de direito, empréstimo de direito, não é fundo perdido, como está dando ao Rio de Janeiro, em função dos governadores perdulários que passaram, um preso, o outro também denunciado, ou seja, a tropa toda contaminada pela corrupção e pela improbidade administrativa, um Estado que cumpriu o dever de casa, que fez o ajuste fiscal, que tem um governador que trabalha, que tem uma vida limpa, honrada, não pode receber um empréstimo, não é fundo perdido não é a favor não, é compromisso, palavra dada tem que ser cumprida, absolutamente cumprida. Portanto, eu faço aqui esse protesto e quero dizer que a minha veemência, nesse caso, ela vai se expandir, ela vai aumentar. Não vou ficar absolutamente só nesse pronunciamento aqui no Senado, não. Eu acho que nós temos que nos reunir com Vossa Excelência, senador Alice da Mata, senador Roberto Muniz, e tomar uma providência, talvez marchar ao Palácio do Planalto para perguntar ao presidente da República e para a porta do Palácio do Planalto, perguntar se ele vai cumprir a palavra com a Bahia ou não vai cumprir. Se ele vai cumprir a palavra com o povo da Bahia para os benefícios ou não vai cumprir. Até porque, se tem uma coisa, nessa luta nossa aqui, que nós nos temos que dar é satisfação ao governo, porque não temos cargos, não nos foram oferecidos, rejeitamos os cargos, temos independência, já votei matérias aqui do interesse do governo, sem nenhum interesse de contrapartida,
como foi o caso da DRU, que nós votamos, a PEC 55, por minha consciência, já votei contra, tenho independência para dizer em alto e bom som, não vai ficar por isso mesmo. Nós vamos tomar uma providência e tivemos que marchar lá ao Palácio do Planalto, 3 senadores com os deputados federais, vamos à porta do Palácio para perguntar, Vossa Excelência, tem palavra a cumprir ou não vai cumprir a palavra com o povo baiano e com o governador da Bahia? Muito obrigado.